Você sabia que o basquete tem uma origem cristã? Confere aqui comigo no Missão Atleta. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao seu canal de esporte e cristianismo do YouTube. Eu sou o Walter Chiapper, capelão esportivo, e vim trazer para você essa história sobre como assim o basquete tem uma origem cristã. Até coloquei aqui no cenário alguns amigos jogadores de basquete, né, para participar hoje desse vídeo sobre a história desse esporte. Bom, de acordo com a FIBA, o jogo surgiu em 1891 durante um grande inverno ali em Massachusetts, Estados Unidos. De acordo com os dados, a Universidade de Springfield College, que não é dos Simpsons, pediu para o então professor e médico Dr. James Naismith para criar um esporte que não fosse tão violento como o futebol americano e que pudesse ser jogado durante o inverno, que era muito forte. Então, pensando em um esporte que não fosse baseado em violência ou em grande contato físico e que pudesse ser jogado em ambiente fechado, o professor Dr. James Naismith cria então o basquete, ou pelo menos o princípio do jogo do basquete. A intenção do professor não era criar um novo esporte, mas apenas uma nova forma de lazer. E a cada ideia que ele anotava, que não parecia novo bastante, ele amassava o papel e criava uma bolinha. E foram assim várias e várias bolinhas que ele começava a jogar essas ideias no lixo, que era uma cesta. Com isso, ele começou a pensar, peraí, isso pode ficar interessante. Essas bolinhas de papel são jogadas numa cesta? E daí vem, então, o basquete. Ele pensou, então, em formas de como deixar o jogo mais difícil e com algum tipo de competitividade e forma grupal. Assim, ele separou 2 times de 5 que arremessavam bolas numa cesta de coletar pêssegos, que era bem comum naquela região, numa altura de 3 metros. Assim, ninguém poderia interceptar esse tipo de jogada. E aí surgiu o basquete mais próximo do que nós temos hoje. O professor James também foi o autor das primeiras 13 regras do basquete, mas afinal, quem era esse professor James Naismith? Bom, ele é canadense e foi criado ali então pela sua avó e seu tio, já que seus pais faleceram quando ele tinha apenas 9 anos de idade. Com o passar dos anos, ele formou-se na Escola de Artes e depois formou-se no curso de Teologia da Igreja Presbiteriana. Foram 4 anos para a sua formação, que foi concluída no ano de 1890, um ano antes de ele criar o basquete. Durante a sua formação em teologia, ele se envolveu muito com a parte de esportes e ali ele foi convidado a trabalhar, enquanto fazia teologia, trabalhar como professor de educação física. E assim ele foi se desenvolvendo e virou depois capelão do exército, depois ele fez medicina, depois ele fez tantas e tantas coisas, mas o criador do jogo de basquete era um pastor presbiteriano. E a ideia dele no começo era só uma atividade de lazer. Ele não imaginava que fosse virar algo mundial, uma febre como é o basquete atualmente. O legal da história dele é que ele conseguiu ver o jogo de basquete entrar nos Jogos Olímpicos. Isso aconteceu em 1936 e ele estava lá dando o arremesso inicial da primeira partida de basquete nos Jogos Olímpicos. Foi um jogo entre França e Estônia. Um dos seus trabalhos foi na ACM, que é a Associação Cristã de Moços, muito popular mundialmente e tem algumas unidades também desse meio aqui no Brasil. Inclusive já fiz parte da ACM também. Com certeza o basquete atualmente é um dos esportes coletivos mais praticados do mundo, tendo mais de 300 milhões de praticantes em todo o planeta. E assim você encontrou aqui as origens cristãs do basquete, o seu idealizador, um pastor presbiteriano, que culminou o esporte para que ele pudesse ser de forma agradável, desenvolvendo habilidades de coletividade, e assim você tem as raízes cristãs do basquete, e hoje você vê aí o alcance da NBA e outras variantes do basquete, como nas Olimpíadas de Tóquio 2020, onde tivemos o basquete de 3 contra 3, e fora o basquete de rua e todas as outras formas e variações do basquete que temos atualmente. Tudo isso graças a um pastor da Igreja Presbiteriana. Bom, vou ficando por aqui e com o passar do tempo temos outras curiosidades sobre outros esportes que também têm base cristã. Quer saber mais? Se inscreve no canal, ativa o sininho e toda semana temos um vídeo aqui no Missão Atleta. Um grande abraço, até a próxima.